bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. E continuando os nossos assuntos sobre funções, na verdade, né, que nós trabalhamos a função constante e trabalhamos as funções em geral, agora nós vamos entrar em funções do primeiro grau. E nessa função nós temos alguns conceitos a analisar. Então aqui no caso, nós temos uma função do primeiro grau. O gráfico vai ser sempre uma reta. Então na hora que se desenha o gráfico de uma função do primeiro grau, você sempre vai obter uma reta. Se não der uma reta, ela não vai poder ser classificada como uma função do primeiro grau. E o que seria então uma reta? É a distância entre dois pontos que estão equidistantes entre si e esses pontos unidos vão formar uma linha. Uma linha reta. E essa função também pode ser chamada, vocês vão encontrar em alguns estudos, de função afim. Porque ela é uma função linear. Linear porque tem os pontos alinhados entre si e unidos vão formar essa reta. Então, toda função do primeiro grau, ela vai ser escrita da forma ax mais b igual a f de x. Em outras palavras, como lei normal, f de x igual a x mais b. Onde b é um valor que não tem x e a é o coeficiente linear dessa função, aonde nós acompanhamos sempre ao x. Então, o coeficiente linear, ele é o coeficiente que se acompanha ao x. E como construir, então, um gráfico de uma função do primeiro grau? Primeiro eu considero domínio real e imagem real. Então eu tenho que considerar em que domínio e em que imagem eu vou obter essa função para poder trabalhar o eixo das abscissas, que é o x, e o eixo das ordenadas, que é o y. E aí eu vou ter a função exatamente nos moldes da definição. F de x igual a 2x mais 1. Então eu tenho lá o valor 2, que é o valor que acompanha o x, e o valor 1, que é o termo independente, o termo que não tem x. E aí, como é que se constrói? Nós já sabemos, é só atribuir valores para x, calcular na função o valor da imagem, ou seja, do y, e obter o gráfico em si. Então, seria exatamente assim. Atribui-se valores para x, que pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vamos encontrar o valor de y, que é o próprio f de x, ou seja, a função f de x. Então, ao substituir, nós vamos ter lá, no lugar do x agora, nós vamos ter o menos 2. Então, f de menos 2, como seria? Seria 2 vezes o menos 2 mais 1. É bom fazer os cálculos, sim, nesse rascunho, para poder colocar o resultado aqui. Por quê? Porque evita erros. Então, 2 vezes menos 2, menos 4, com mais 1, menos 3. Então, o valor do y vai ser menos 3. E aí, nós temos o par ordenado, menos 2 e menos 3. No caso, pode colocar o par ordenado na próxima coluna. Ou não, não tem problema. Basta saber identificar quem é o x e quem é o y. Depois, f de menos 1. Então, f de menos 1 seria 2 vezes menos 1 mais 1. E 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2 mais 1, menos 1. Então, aqui nós teríamos o valor de y igual a menos 1. Logo, o par ordenado é menos 1, menos 1. Se o x for 0, então vai ficar f de 0 igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, o y vale 1. E nós vamos ter o par ordenado 0, 1. O f de 1, então f de 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1. Então 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então o y é 3 e nós temos o par 1, 3. E o f de 2? F de 2 seria 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, o y seria 5 e o par seria 2 e 5. Então,
dados essa tabela, a gente tem condições de construir o gráfico. Então, eu vou apagar aqui e construir o gráfico aqui do lado. O gráfico vai ser o eixo das ordenadas, o y, e o eixo das abscissas, que é o x. Então, o 0 é o ponto de encontro, e colocando os pontos que nós encontramos, nós vamos ter em x menos 2, então na parte negativa o menos 2, depois o menos 1, o 0 que nós já marcamos, depois o 1 e o 2. Y encontrado, menos 3, então seria na parte negativa do y, o menos 3. Depois o menos 1, que nós temos aqui, depois o 1, então, e depois o 3, então aqui seria o 2, aqui já seria o 3. E o 5, 4, 5. Então, sempre mantendo a ordem sequencial dos conjuntos. Montando os pares ordenados. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 3. Então, o x é menos 2 e o y é menos 3, que está aqui embaixo, menos 3. Pronto, juntou esses pontos, nós já temos o par ordenado menos 2 e menos 3. Não precisa colocar o par ordenado escrito aqui, porque às vezes não tem nem espaço para isso. Eu estou colocando para destacar para vocês o que foi feito. Depois, o x é menos 1, o y também é menos 1. Então, nós temos aqui o menos 1 com o menos 1 do y. Então, aqui menos 1, menos 1. Depois, o x é 0, mas o y é 1. Então, o ponto vai no valor que está diferente de 0. Então, quem está diferente de 0 é o y, então o ponto é no eixo do y. Então, aqui nós temos o 0 e o 1. Depois, quando o x é 1, o y é 3, x é 1, o y é 3, 1, 3. E, finalmente, x2, y5. Então, esse foi o motivo pelo qual nós aprendemos nas aulas anteriores a encontrar pares ordenados dentro de um gráfico. Né? Não foi à toa. Por quê? Porque para montar agora a função do primeiro grau, assim como nós fizemos na função constante, nós vamos unir esses pontos. Obviamente, se vocês fizerem num papel quadriculado, a união desses pontos vai ser perfeita. Né? Não vai ficar uma reta torta, né? Isso não existe reta torta, né? Mas seria mais ou menos isso. Aqui fica difícil para poder manter essa retidão. Mas é isso. Esse é o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Esse gráfico é uma função linear, é uma função afim, né? Porque ela tem os pontos alinhados e tem um eixo de inclinação, por isso que ela é uma função linear. Nós temos também essa variação dessa função aqui em posições diferentes. Ela pode acontecer, ela pode acontecer do jeito que nós fizemos, né? Nesse sentido. Ela pode acontecer ao contrário, ou seja, descendo, pode acontecer isso, né? E, logicamente, ela pode ser a constante que nós já vimos na aula passada, onde ela vai ser paralela ao eixo do x. O que significa isso para nós? Primeiro, nós já sabemos que aqui se chama função constante. Essa função do primeiro grau, ela é considerada uma função crescente, porque a partir do momento que eu vou aumentando o meu x, o meu y também vai aumentando. Então, é uma função crescente. Então, ela chama-se uma função crescente. E quando ela tem esse comportamento, o que vai acontecendo? À medida que eu vou aumentando o meu x, o meu y vai diminuindo. Então, ela é considerada uma função decrescente. E isso vai variar de acordo com o sinal do elemento que acompanha o x. Então, se esse x, esse elemento, esse coeficiente que acompanha o x, esse a, for um número positivo, ela será uma função crescente. Mas se ela for um número negativo, ela será uma função decrescente. E com isso, a gente já consegue fazer um breve estudo de sinal. Mas esse vai ser um assunto para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar estudo do sinal da função
do primeiro grau. Vamos para os exercícios? E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. E não deixem, pessoal, de comentar se vocês estão gostando da aula, da forma como ela está sendo abordada, para que a gente ou continue mantendo esse mesmo padrão ou faça alterações. O canal ele é feito para vocês e por vocês. Então, nada melhor do que vocês opinarem sobre o que vocês querem ver. E vamos lá, exercícios. Os exercícios, então, são o seguinte. Primeiro, classifique a função em constante, então aí você coloca a letra C. Afim, você coloca a letra A, ou outra função, você coloca O. Lembrando que a função afim é a função do primeiro grau, certo? Então, as funções são A, f de x igual a 3x mais 7, B, f de x igual a 5, C, f de x igual a menos x mais 1 meio, letra D, f de x igual a menos 3 mais 1, e letra E, f de x igual a 2 elevado a x. Tudo isso vocês vão ver a explicação na quarta-feira. Tentem fazer, é importante. O segundo, faça o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 4 com domínio em R. Então, é parecido com o exemplo que nós demos, só que é óbvio, com o objetivo de fazer um desenho diferente daquele que foi feito no exemplo para vocês terem modelos diferentes. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe. Não se esqueçam de curtir a nossa aula, né? O canal, inscrevam-se nele se vocês gostaram, compartilhem e até quarta-feira na resolução dos exercícios. Até lá!